noite, na paz de Cristo Jesus. Mais um podcast Bolsa de Mulher. Aqui, né, nossas companheiras sempre, a Josi, Carol, né? E você que está assistindo aí, que está compartilhando, está curtindo, dando ideias de assuntos para a gente debater, para a gente conversar. Você vai compartilhar, né? Você vai se inscrever no canal, ativa o sininho lá. Cada vez que entrar, né, um Bolsa de Mulher novo, você vai receber a notificação, você vai poder assistir. E hoje, sexta-feira, Páscoa, sexta-feira santa, vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. E uma coisa que nós estávamos conversando, né, gurias? Que a festa de Natal, vocês já observaram? É festa, é pensando no que vamos fazer no cardápio, os presentes, amigo secreto, mobilização para a compra dos presentes, né? Enfim, é no trabalho, é na família, é na igreja, né? Aquele consumo todo pensando no Natal, tantas decorações, tantas coisas lindas. E parece que a Páscoa, aí a gente já pensa no feriadão, quantos dias eu vou poder curtir do feriadão, esse feriadão vai ser um pouquinho mais longo, né? E todo mundo pensando, para onde é que eu vou? Vou para a serra, vou ficar em casa, né? Vou para a praia, já dá uma olhadinha na temperatura, se vai ter sol, se vai chover, enfim. Mas a gente não pode falar, né, de ressurreição sem falar do verdadeiro sentido da vinda do nosso Senhor Jesus, né? Claro que a gente faz o Natal, o nascimento de Cristo, todo o seu ministério, tudo que ele passou aqui na terra, mas o propósito mesmo da vinda do Senhor Jesus era a cruz, sempre foi a cruz, desde Gênesis, quando Deus diz para o homem, diz para a mulher, olha, vai vir um, né, que vai pisar na cabeça da serpente, né? Esse lhe ferirá o calcanhar, e ele vai falando o próprio Deus, e tudo vai apontando para a cruz. Quando a gente olha, né, para o povo de Israel no deserto, o tabernáculo, se você for estudar o tabernáculo, hoje inclusive, gurias, né, eu estava olhando um material que está aqui, inclusive no meu gabinete aqui em Alvorada, de um trabalho que eu fiz sobre o tabernáculo, ele aponta a cruz de Cristo. Todo momento, se você vai lendo, você vai olhando, você vai vendo sobre os profetas, o próprio profeta Isaías veio para o que era seu, mas os seus não receberam, né? E vai falando sobre o Cordeiro, e a gente vai olhando, né, sobre a vida do Senhor Jesus. E quando ele começa a se entristecer, porque o momento crucial e mais difícil para Cristo, para o nosso Senhor, estava chegando, né? Quando ele se aproxima o momento dele reunir os discípulos para fazer a sua última Páscoa, quando se aproxima o momento do Getsêmani, quando se aproxima o momento que ele haveria de cair na mão dos seus malfeitores, né? Ele começa a ficar angustiado, ele começa a se entristecer, né? Quando ele começa a ver tudo aquilo que estava para acontecer com ele, e ele teria que cumprir aquele propósito, e a gente vê o Senhor Jesus pedindo para os seus discípulos, né? Fiquem aqui comigo, estejam comigo. Naquele momento de tristeza, naquele momento de angústia, a gente não gosta de ter as pessoas próximas de nós, né? Quando a gente está passando um momento difícil, de dor, de tristeza, a gente não gosta dos amigos, dos parentes, daqueles que estejam junto com a gente para nos apoiar, estar ao nosso lado. E Jesus, quando vai ver, estão tudo dormindo, né? Poxa vida, nesse momento tão triste que eu estou passando, você não consegue nem ficar acordado, nem um pouquinho para ficar junto de mim. Mas a gente sabe que aquele momento que Jesus estava passando, ele teria que passar sozinho. Mas é claro que ele não está só, né, gurias? Ele sabe que o Pai está com ele, ele fala com o Pai, e ele diz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, né? Mas seja feita a tua vontade, é para isso que eu vim, é para isso que eu vim ao mundo, é para chegar nesse momento
e a dor era tanta, a angústia era tanta, que ele soa, né? Ele vai suar gotas de sangue, né? E quando ele termina aquele momento, né, daquela angústia dele, que ele sai daquele lugar, que ele vai ao encontro dos seus discípulos, ele diz, né, o meu traidor, aquele que haveria de me trair, já se aproximam, meus algozes se aproximam, né? E aquele momento, e onde vão os seus discípulos? Muitos fogem, muitos saem correndo. Pedro, é claro, para variar, né? O Pedro, né? Ele tenta ajudar Jesus de alguma forma. Vou dar uma ajudinha para Jesus, né? Como sempre, né? Arrancando uma orelha. Vou lá cortar a orelha de um dos caras lá que querem prender a Jesus. E Jesus diz assim, tá, mas Pedro, tu não tem noção, né, querido? Eu acho que tu não entendeu ainda nem quem eu sou, né, para fazer uma coisa dessa. Se eu precisasse, eu pediria ao meu pai, viria legiões de anjos e me tirariam dessa situação. Mas foi para isso que eu vim. Né? Então ele recebe aquele beijo da traição de Judas, ele é levado, né, para o Sinédrio, onde ele vai ser questionado, onde ele vai ser afrontado, né? E a gente vê tudo aquilo acontecendo, todo aquele cenário, e mais uma vez a gente vê aquela cena, né, em que Jesus agora está realmente sozinho. Seus discípulos não poderiam estar com ele, a mãe não poderia estar com ele, os irmãos não poderiam estar com ele, ele teria que enfrentar tudo aquilo sozinho. Ah, você diz que é filho de Deus, né? E cospem nele e começam a fazer todo aquele cenário, né, para que ele fosse maltratado. Em nenhum momento ele pede socorro, em nenhum momento ele grita, Pai, me ajuda, me socorre, eu estou sozinho, né? Ele sabe tudo aquilo que ele vai passar, ele é retirado daquele lugar, ele vai ser chicoteado, ele vai ser ridicularizado, vão colocar uma coroa de espinhos na cabeça dele, vão colocar uma capa em cima dele, já que tu é rei, né? Diz quem te bateu, quem te chicoteou, tu diz que é Deus, tu diz que é filho de Deus, então diz quem está te maltratando. É colocado diante do povo. Está lá o Pilatos, né? Que diz ele que poderia ajudar, né? Quis dar uma forcinha para Jesus, né? Coloca Barrabás do lado dele. E aí? Esse povo aí? Ó, esse povo aí tu fez milagre. Esse povo que tu pregou a palavra. Mas ao contrário, o povo dizia, crucifica-o. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, né, que eram aqueles, os homens da lei, diziam, não, crucifica. Ele se diz filho de Deus, mas ele não é filho de Deus. Nós queremos um bandido solto. Olha o que Jesus passou. Todo aquele povo que ouviu a pregação dele, viu os milagres dele, preferiram a Barrabás. E muitas vezes, gurias, eu pensando quantas vezes nós preferimos o pecado, deixamos de olhar para a cruz de Cristo, para o sofrimento de Cristo, banalizamos. Nós mesmos, quantas vezes nós trocamos Jesus por um prato de lentilhas? Quantas vezes nós trocamos Jesus pelas nossas vontades, por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente deseja? Mas mesmo assim, Jesus pega a sua cruz, leva a cruz. Quantas vezes ele cai, porque ele já estava fraco, ele estava sem comer, ele estava sem dormir, ele sangrava, seu corpo todo dolorido. Ele foi pregado na cruz, ele foi abandonado por todos. Os únicos que estão ali aos pés da cruz, quem foram? Maria, sua mãe, João e Maria Madalena. Onde é que estão os demais discípulos? Onde estão todos? Estavam lá quem? Os escarnecedores que diziam, desce dessa cruz, se tu é o Filho de Deus. Ele foi ferido, né? Que quando ele é ferido com aquela lança, sai sangue e água.
colocam na boca dele, com toda a sede que ele tinha, uma esponja com vinagre, e ele rejeita aquilo. Mas ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai. E ele ainda encontra forças para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele ainda encontra forças para perdoar um pecador que estava ao seu lado crucificado. E que reconheceu que ele é filho de Deus, recebe a salvação. Quando ele inclina sua cabeça, ele dá o seu último suspiro, aquela cortina lá do Santo dos Santos, de alto a baixo, ela se rasga dizendo: agora a graça se abre. Acesso livre. Quer dizer, qual é realmente o significado da Páscoa para mim e para ti? Né? Quantas correrias, né, em comprar ovos de Páscoa, que eu digo que só falta vir um pedaço de ouro, ou um ouro de alguma coisa. O preço que tá. Do preço que está. Será que vem um lingote de ouro dentro? Será que vem um carro, vem uma casa? Né? Quantas vezes a gente faz das tripas coração, né? Tem esse dizer, das tripas coração, para dar um ovo de Páscoa para um filho, para dar um chocolate, correria para onde tem os menores preços, né? Claro que a gente sempre vai fazer isso, né? E principalmente a gente que tem criança em casa, né, Josi? Não sei como é que tu passa isso, né, pro teu menino, sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, quando ele vê essa correria. Será que ele não vai pedir um ovo de Páscoa para Josi? E pede. Será que o Pedro, ainda que é o mais nosso caro, neto, não vai pedir? O que vem o brinquedo aquele dentro. Misericórdia. Que vem o brinquedo. Como é que você, Josi, mãe do Matias, né? Você trabalha essa questão do verdadeiro sentido da Páscoa para ele, quando se vai tão atrás, né, do coelhinho da Páscoa, né, do ovo de Páscoa, do chocolate. Nós temos no nosso caso o Pedro, que é, né, o nosso neto de 4 anos. Como é que você trabalha isso no coração do Matias? Ano passado o Matias estava com 3 aninhos, ia fazer 3 aninhos perto da Páscoa. E aí, até então, ele não perguntava nem nada, né? E tem toda essa investida da mídia, enfim, na questão do coelho. Mas para nós não é o coelho, é o cordeiro, né? É o cordeiro que dá todo o sentido da Páscoa. E aí, ano passado, para o Matias, eu fiz costumam fazer caça aos ovos, né? Eu fiz uma caça ao cordeirinho. E aí foi algo bem legal, porque eu claro que ele ainda não tem um entendimento pleno, mas eu tentei contar mais ou menos a história. E eu acho que é interessante para alguém também a ideia, porque se nós pensarmos, para nós o real sentido é o cordeiro, né? Cristo é o nosso cordeiro pascal. Porque a Páscoa ela foi instituída lá no Êxodo, né? O primeiro cordeiro simbólico que foi morto foi quando o povo foi ser liberto do Egito. E foi ali que Deus instituiu a Páscoa, que significa passagem. E aí Deus mandou toda aquela história dos israelitas escolherem um cordeiro por família, matarem o cordeiro, né, já estarem prontos e cingidos, porque ia ser aquela noite, a noite da libertação, e com o sangue daquele cordeiro passar nos umbrais das portas, né, enquanto ocorreria a praga dos primogênitos, a casa que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte passaria, mas naquela casa não entraria. Então, como a irmã Felícia falou lá no começo, tudo aponta para Cristo, todo o Antigo Testamento, os sacrifícios que já aconteciam apontam. Então, o link, né, de escravos a livres. O sangue do cordeiro significa essa libertação. Então, quando o povo foi liberto, tem toda a questão de comer os pães sem fermentos, as ervas amargosas, tudo tem um significado que aponta para Cristo. E desde que é instituído tabernáculo e sacrifícios, cordeiros são mortos por substituição do pecado. Então, as pessoas vinham, colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro, o sacerdote sacrificava, o sangue era aspergido no altar. Então, quando a gente olha para a vida de Cristo, talvez para muitos não faz sentido, porque João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado para o mundo. Para os judeus tinha muito sentido um cordeiro, sangue de cordeiro, sacrifício de cordeiro. E Paulo fala que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Então, eu já desde então tenho trabalhado
na mentalidade do Matias a questão do cordeiro. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma caça a uma cestinha que eu preparei que tinha, assim, ovo de Páscoa dentro, tinha chocolate, tudo que criança gosta. E eu preparei aquela cestinha bonitinha e comprei um ursinho de carneirinho, um cordeirinho branquinho. E o que que eu fiz? Colei coraçõezinhos pelo chão, porque eu quis tornar também um momento especial. E aí ele acordou e eu disse, vamos lá, vamos procurar. E a gente saiu pela casa, aqueles coraçõezinhos pelo chão, e foi até o quarto, tinha um chocolatinho. Aí foi indo até que eu tinha colocado na sala, no cantinho, o cordeiro e aquela cesta do lado. E aí para ele foi legal ter ganhado um ursinho e o chocolate, sim, né? Sim. Aí depois eu preparei um café da manhã especial para mim, para ele e para o Tiago. Nós pegamos a Bíblia, cada um a sua, ele com a dele. E nós contamos a história de uma forma mais lúdica para ele, mas para ele entender que Cristo é o Cordeiro que foi morto por nós. Então esse é o sentido da Páscoa. Eu não vou poder privar o Matias, porque ele vai para a escola, lá vão falar de coelhinho, vão falar de tudo isso. Só que ele vai estar sendo ensinado em casa que por mais que ele ganhe um coelho, por mais que ele veja um coelho, por mais que a indústria apresente coelho, ele sabe que o que dá sentido é real. E o animal que nos arremete ao sacrifício de Cristo é o Cordeiro, porque Cristo é o nosso Cordeiro. Então, tá aí uma estratégia, uma dica talvez para as mães, né, que quiserem fazer. E Natal, da mesma forma, tenho trabalhado mais ou menos nessa linha com ele, mas eu vejo que nós precisamos entender de fato o real sentido da morte de Cristo da nossa vida, né, que é pela substituição dos nossos pecados, né, para nos fazer livres, assim como para o povo ser liberto da escravidão do pecado. E a irmã Felícia falou, né, quantas vezes a gente parece que olha para trás, quer voltar, e quantas vezes o povo fez isso, né? Sim. Foi liberto, foi de forma maravilhosa. Sim. E às vezes eles olhavam e pensavam, mas lá no Egito nós tínhamos cebola para comer, lá no Egito não sei o quê. Mas Jesus nos fez livres, e a melhor liberdade, e a única de fato, né? Verdade. Liberdade é a liberdade de Cristo. E Cristo foi sacrificado, foi o Cordeiro morto como o último, único e suficiente. Nós não precisamos mais sacrificar, não precisa haver outros sacrifícios. Verdade. O de Cristo foi o suficiente pelo perdão dos nossos pecados. Então, Páscoa é isso. Páscoa é liberdade, é libertação, é vida. E uma coisa que a gente também tem que ter em mente é que, na verdade, todo mês a gente comemora a Páscoa. Se chama ceia. É, em memória de mim. Toda a ceia, e talvez por ela ser repetida, né, durante o ano, as pessoas vão começando a esquecer o verdadeiro valor. Torna comum, né? Torna comum, hoje é o culto de ceia. Daí o coral tal vai cantar. Hoje é o culto de ceia. Nesse a gente não pode faltar porque é ceia. E a pessoa vai lá e pega aquele pão, pega aquele suco, tá, ok, fui, amém. E não, realmente aquele é um momento para tu sempre tá relembrando, tu sempre tá pensando naquilo. Jesus não veio aqui e estralou os dedos, como é no filme dos Vingadores, assim, que tem o cara que estala os dedos. Não, ele veio aqui e morreu. Ele sangrou, ele foi humilhado, ele foi espancado. Quando a gente vai ver médicos, cientistas falando sobre como era uma morte na cruz, é horrível. Meu Deus. Eles vão contando, e quem assim é mais sensível não aguenta, não consegue nem ouvir, nem ver. A questão da respiração, que pode dar um ataque cardíaco. Toda a questão das câimbras que começam a dar no corpo é algo horrível, que a gente vai pensando que Jesus pagou, Jesus passou por isso por causa da gente, que ele nem precisava ter vindo. Deus podia ter olhado para a gente e dito, olha, vocês pecaram, pois que fiquem aí. E não, ele mandou o bem mais precioso dele, que era o próprio filho, para passar por isso. E todo mês, assim, se você realmente for para um culto de ceia com isso em mente, cada ceia, assim, tu vai ser renovado e vai se lembrando do tamanho amor de Cristo, né? E eu tava pensando também que, para aqueles que são visuais, eu me lembro que quando eu era criança, não sei se era na sexta-feira ou quando, mas sempre na TV, nos canais, passava um filme de Jesus. Tinha dois, assim, bem básicos, porque eles são um filme que não chega a ser como o Paixão de Cristo, por exemplo, porque o Paixão de Cristo, ele é bem forte. Ele veio para realmente, assim, querer mostrar como foi. Então, passavam uns filmes um pouco mais leves, mas que sempre tu conseguia ver, né? Tu começa a observar o rosto, assim, de Jesus quando vê sendo traído, porque ele era um homem, então ele sentia a tristeza também. Então, quando ele via lá, poxa vida,
Tinha uma cena que eu lembro de um filme que Pedro vai, né, e nega Jesus, o galo canta e Jesus está passando na hora e olha assim com aquele rosto de meu filho, né? Olha só o que aconteceu. Então, quando eu sou muito visual, então agora, por exemplo, com o The Chosen, né, os escolhidos, tu vai olhando assim tudo que vai acontecendo antes da Páscoa, todo encaminhamento. Às vezes que Jesus fala, ele fala assim, olha, eu não vou estar aqui para sempre, eu vou passar por isso, e parece que os discípulos não estavam ouvindo, não estavam percebendo assim, que Jesus já estava alertando. Mas então eu lembrei disso, assim, a própria ceia, a gente não precisa esperar a Páscoa, né? Tanto para trabalhar com as crianças, para trabalhar para nós mesmos, porque a gente daqui a pouco vai desvalorizando. Então a gente sempre está relembrando, doeu, não foi algo fácil, foi morte de cruz, foi humilhante. Jesus olhando todas aquelas pessoas que ele conhece desde a fundação do tempo, e ele vendo elas escolhendo a Barrabás. Meu Deus, se a gente for pensar em cada detalhe, o Senhor com aquela cruz, com aquela coroa de espinhos na cabeça, imagina aquele negócio na tua cabeça. Então, pensar tudo aquilo que ele carregou, que na verdade era pra gente ter carregado. Né? E realmente esse é um assunto que a gente não pode deixar para um feriado, né? Isso é algo, assim como o Natal, sempre está relembrando que Jesus, ele realmente nasceu, ele veio como um menino, né? Como ele foi humilde. Mas também está relembrando sempre, só um pouquinho, teve alguém que morreu por mim, né? Teve alguém que sofreu por mim. Então, quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente lembra, não, mas o Senhor sabe que ia ser humilhado, ele foi traído também, né? Ele foi apunhalado pelas costas, ele foi humilhado na frente de todo mundo. Ele chegava, imagina, tem as cenas, ele indo no Sinédrio, ele falando a verdade, e eles, várias vezes a Bíblia falava, e eles tentavam matar, eles faziam de tudo para matar o Senhor. Sim. Daqui a pouco, e no The Chosen, como mostra Jesus escolhendo os discípulos, então tu vê o início do relacionamento dele com Judas, por exemplo, e a gente assiste sabendo, né, assim, pá, esse cara aí, né, e Jesus ali alimentando ele, né, investindo em Judas, sabendo do que ia acontecer depois. E ainda não chegou essa parte na série, eu tô muito interessada para ver como é que vai ser. E eu sei que vai dar uma raiva, assim, a gente vai olhar e pensar, Judas, né? Por quê? E realmente é aquela coisa que tem que vir a emoção mesmo, porque se eu tô assistindo, né, falando dessas coisas, se eu tô assistindo, de repente é só mais uma coisa para mim, eu já sei, eu cresci ouvindo isso, então ela vai perdendo sentido, isso não pode acontecer, né? É da gente sempre relembrar mesmo. Jesus morreu e ele ressuscitou, né? Que também tem isso. Morrer, todo mundo vai morrer, mas teve um que ressuscitou. Não terminou na sexta, né, a história. Não terminou na sexta, teve um que ressuscitou, nos deu a É. liberdade, nos deu o acesso ao céu, à eternidade com o Pai. Então. E o lindo de tudo isso, quando a gente vai falar da ressurreição, o mais lindo é quando Deus, através do seu Filho, mostra o grande amor dele, a valorização pela mulher. Ele podia ter aparecido para o Pedro, ele podia ter aparecido para o João, poderia ter aparecido para a mãe dele, né? Mas ele vai aparecer para aquela mulher, né, que foi perdoada pelo Senhor, que teve a graça sobre a vida dela, né, que ela fica desesperada atrás do Jesus que perdoou, que amou ela como ninguém tinha amado ainda, né? E ela, naquele desespero todo, ela olha para aquele homem e não reconhece. E não reconhece. Ela só vai reconhecer o seu Salvador quando ele chama ela pelo nome. Aí parece que os olhos dela se abrem. E é claro que naquele momento de emoção, a primeira coisa que eu queria fazer, eu acho que era tocar em Jesus, abraçar e dizer, não, tu não pode me tocar. E ele dá aquela missão tão linda para ela. Eu vou te dar uma missão. Você vai correr, você vai lá para os meus discípulos e vai dizer que eu ressuscitei como eu já havia dito. Eu já tinha falado várias vezes que eu ressuscitaria no terceiro dia.
né? Imagina aquela mulher correndo e dizendo, olha, saiam desse lugar, para de tristeza, parem de chorar. Ele ressuscitou, como ele havia dito, né? Ele se diz para eles irem na minha frente, que eu vou encontrar com eles lá. Então, a grande vitória da Páscoa é na ressurreição. Quando Jesus, eu disse que eu ia ressuscitar. Né? Eu passei por tudo aquilo, mas eu estou vivo. Né? E ele ainda passa uns dias com os discípulos. A gente não tem registrado o que foi a conversa. Diz que Jesus ainda passou 40 dias com eles. Ele falou muita coisa com os discípulos, conversou muito com eles. Né? E é aquele momento em que, da vitória dele, e quando acontece a ascensão, ele diz, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí é o ápice, a coisa mais linda. Fico imaginando os discípulos olhando para cima até que Jesus some, né? Então, quando tu lê e quando tu ora e tu tem um olhar espiritual para isso, não tem como tu falar e participar de uma ceia, como a Carol disse, como assim, mais uma ceia. Faz 40 anos que todo domingo ou toda quarta-feira eu vou lá e tomo ceia. Né? Quantas ceias eu participei? Não, é você relembrar que se você está vivo, se você tem perdão dos seus pecados, se você é quem você é pela graça, misericórdia e bondade, porque alguém pagou o preço no meu lugar. Será que eu teria força para ir até uma cruz? Capaz. Né? Será que quantas vezes, por menos, nós negamos que conhecemos a Jesus? Nós falamos de Pedro, né? Mas quantas vezes nós fazemos de conta, né? Como às vezes até o pastor diz, nós somos agentes secretos de Cristo. Ninguém sabe que eu sou crente. Ninguém sabe que eu sirvo a Deus, né? Quantas vezes nós negamos ao Senhor Deus nas nossas atitudes, né? Nós negamos, né, que servimos a esse Deus quando nós nos calamos por medo ou por vergonha. Não somos diferentes, né? Mas que nós possamos a cada ceia nos lembrarmos do amor, da graça, isso que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, né? Quando nós somos curados, né, das nossas enfermidades, é através da cruz, é através do sangue do nosso Deus, né? Então, que não seja só mais uma Páscoa, né, mas que seja realmente uma conscientização do que esse sacrifício realmente significa para nós. Isso aí. É isso aí, meninas? É isso aí. Gente, desejamos realmente uma feliz Páscoa para ti, para toda a tua família. Você vai compartilhar, né, isso tudo que nós falamos sobre o verdadeiro significado da Páscoa, né? E a Josi deu uma ideia aí, né, para você, quem sabe, dá tempo ainda de você fazer isso aí com teus filhos, né, que ainda são crianças, e que é claro que a gente não fala, né, tão forte assim sobre, né, a morte do Senhor, mas que tudo isso, né, esse envolvimento, né, chama a tua família, vamos sentar, né, e fazer uma oração de gratidão ao Senhor pelo sangue, né, pelo verdadeiro sentido da Páscoa. Então curte, compartilha, te inscreve no nosso canal e que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo podcast, se Deus quiser.